se o Botafogo tem duas frentes, né? Tem que lembrar disso, né? O Botafogo não pode tirar o pé em momento nenhum, porque ele tem um Palmeiras no encalço dele que só joga uma competição. E agora o Fortaleza também, né? A gente não pode desprezar o Fortaleza. O Fortaleza tomou essa tunda aí do Corinthians, né? No grande duelo, né, em que o que não cumpre suas obrigações financeiras vence e aquele que trabalha direitinho dentro do que deve ser é eliminado, né? Isso é muito pouco citado na mídia, né? Enfim, mas esse assunto já é do dia anterior. Só uma pequena alfinetada necessária. Mas também tem o Fortaleza, ali também no encalço do Botafogo. Ele tem que ficar em duas contação dupla. Mas acho que vai chegar motivado, chega grande, né? Pô, claro, o Botafogo tem um bom time, tem um bom elenco e está alcançando aí eu diria que é inédito, né? Porque o formato de disputa era tão diferente que é inédito, é uma caminhada que quem viu isso, né? Qual o torcedor do Botafogo que acompanhou isso e lembra disso? O cara que acompanhou, ele está com quase 80 anos hoje, 80 anos. E tem tanto tempo, é tão distante, é tão remoto isso, né? Botafogo na semifinal da Libertadores. Desde que a competição passou a ter toda essa visibilidade, tudo, o Botafogo nem chegava perto disso. E agora ele já está lá esperando o seu adversário. Hoje temos uma situação em que também a gente vai entender o Penharol. O Penharol lutando nesse estágio, né? Venceu bem o Flamengo, mas até então ninguém olhava o Penharol com muito tanto respeito assim. Esse Penharol, versão 2024. Mas se hoje ele for bem e vencer o Flamengo e eliminar, vai ser visto de outra maneira, evidentemente. Porque vai ser uma demonstração de força, de consistência, uma ida e volta, né? Depois de ter eliminado lá o Strongest por 4-0 em casa e depois perdendo por 1-0 fora. E já contra o Atlético Mineiro o time foi bem na fase de grupos, ou seja, é um time em evolução, nitidamente. Mas o Botafogo vai chegar forte, vai decidir fora de casa de novo. E aí eu acho que vai ter essa questão também aí do segundo tempo de ontem, que foi bem abaixo, né? Se repetir contra qualquer um, ele vai correr riscos. Aliás, eu vou fazer uma correção aqui. Eu falei que o Penharol é tricampeão, o Penharol é Penta. pentacampeão da O Nacional é Libertadores. tri, O Nacional é o tri, o Penharol Nacional é é penta. tri, o Penharol é penta. São 8 títulos dos dois. E sobre o Botafogo, só para fechar o assunto, estão falando mal do Botafogo, vou falar muito bem do Botafogo agora. O Botafogo, para chegar na semifinal da Libertadores, ele passou por coisas muito importantes. Primeiro que ele entrou na pré-Libertadores. Teve que passar por duas eliminatórias de pré-Libertadores, certo? Dois mata-matas que ele avançou, depois passou pelo Bragantino e foi para a fase de grupos. Na fase de grupos, o Botafogo começa mal. Aí ele tem uma corrida de recuperação espetacular e acaba se classificando, né? Depois ele elimina o Palmeiras, que é um tricampeão da Libertadores, elimina o São Paulo, que é outro tricampeão da Libertadores. Então, o que tem feito o Botafogo é bastante grande, não é pouco, não. Eu acho bem importante o que tem feito, o que está fazendo o Botafogo, como eu falei, esse tipo de coisa vai dando casca, vai dando corpo para um grupo que, embora o Arthur E não Jorge não tem queira titulares falar, ruins, né? Tirou nisso, é uma observação assim, do time que começou do Botafogo titular, você não viu um jogador ruim. O São exatamente, Paulo tinha elos fracos, né, que a gente fala às vezes. com Você certeza. olha dos titulares do Botafogo, os dois laterais são bons, os dois zagueiros são bons, inclusive eu achei que o Arthur Jorge errou em tirar o Barbosa ali, que estava ganhando do Caleri os duelos. Enfim, os volantes são bons, os quatro da frente são bons. É um time completo, digamos assim, né, sem pontos Exatamente. fracos. Muito forte mesmo. O time do São Paulo. Do Botafogo. Muito bem. No outro jogo, na outra semifinal, o Galo passou pelo Fluminense. E aí estava falando sobre o jogador importante que perde gol e tudo mais. O Paulinho perdeu um gol a la Caleri, embaixo da trave, chutou por cima. Paulinho, os principais jogadores do Galo. E o Hulk perdeu um pênalti, o principal jogador do Galo, assim como o Lucas perdeu. Mas mesmo assim, o Galo avançou, Rodrigo. E jogou melhor, né? Na verdade. Com dois gols dele, sei lá, iluminado, não sei nem como classificar o Daverson. O cara vai lá e faz dois gols na eliminatória e o Galo está classificado. O campeão Fluminense está fora da Libertadores. É engraçado, né? Que semana passada a gente estava falando sobre como o Atlético tinha se transformado na segunda era Milito, que era a segunda era defensiva, acabou aquele jogo soltinho da primeira era, que a gente se encantou aqui com o Galo, achou que era um time super ofensivo, e ele conseguiu recuperar isso contra o Fluminense. O time jogou daquela forma anterior, girando muita bola de um lado para o outro, com surpresas, inclusive, o Lianco ali jogando como terceiro zagueiro, mas quase como lateral, fez uma jogada que quase foi de gol.
e pressionando o Fluminense o tempo inteiro, tipo, o Mano ficou completamente sem saída ali, né? Pressionado o primeiro tempo inteiro, já era para ter saído o gol, e só não saiu por conta dessas questões, ó, o Hulk perdendo pênalti, muito bom jogo do Scarpa, né? Criando pelos dois lados, começou na direita e acaba na esquerda, o Hulk perde esse pênalti, e os dois lances do Paulinho. O Paulinho foi pior até do que o Caleri, né? Porque ele perdeu um gol debaixo da trave e no outro lance, agora eu estou esquecendo quem que enfiou a bola para ele, mas ele entra na frente do goleiro também, ele atrasa para o Fábio, né? Não foi nenhuma defesa difícil para o Fábio. Ele perdeu 2 gols ontem, que é surpreendente, porque era um jogador que começou a temporada muito bem. Ontem eu não achei que ele foi bem. Aí quem salvou foi o Daverson. E também numa situação curiosa, metendo um gol de cabeça, o primeiro gol, em cima do Thiago Silva, que vinha com uma atuação esplendorosa até aquele momento, defensiva ali. Só que subiu errado, o Daverson cabeceou, bateu nele, saiu o gol, e depois, no cruzamento do Hulk, e de novo, com essa lógica do Galo, vai dos dois lados e traz o cruzamento, e isso o Milito trouxe o Hulk para jogar de ponta direita, né? E na ponta esquerda ficava o Scarpa, e aí você tinha os dois pelo meio, Daverson e Paulinho. Enfim, o Milito foi muito bem no jogo de ontem, mudou a forma como o time vinha jogando, voltou àquele formato anterior, e quando não ia saindo gol, ele foi encontrando alternativas para cada vez criar mais volume, até que mesmo você tendo 3 gols perdidos, o time foi capaz de fazer 2 gols no Fluminense com uma classificação, assim, indiscutível. Se a gente fala ali que o Botafogo e São Paulo acabou tendo algum equilíbrio, embora o Botafogo tenha sido superior, acho que a classificação do Galo é indiscutível. Foi mal no primeiro jogo, mas foi muito superior na Arena MRV e classifica, mostra um outro Galo, um Galo que talvez a gente possa começar a acreditar nele como quem possa disputar de fato a Libertadores, porque o que vinha anteriormente, com aquele jeito muito defensivo, parecia mais difícil. Esse não, foi um Galo dos primeiros tempos ali do Milito, super ofensivo, corajoso, muito merecedor da classificação. Os 2 galos, né, o Mauro? Tem o galo faceiro, depois tem o galo mais retranqueiro, mais marcação forte, e agora esse que elimina o Fluminense. Foi um pouco decepcionante o Fluminense, tá em outra frente, precisa escapar do rebaixamento, tem outras questões no horizonte também, né, pro Fluminense. O Fluminense tem a briga para sair do rebaixamento, né? Eu acho que agora a chance de queda ela passa a ser bem pequena, porque vai se dedicar só a isso. Inclusive essas últimas derrotas, né? Para o Juventude e para o Botafogo, com aquela falha do Felipe Melo, também com escalações de time misto em função dos jogos da Libertadores. Agora não tem mais essa preocupação. Acho que a preocupação vai ser do Mário Bittencourt com as finanças, né? Porque no ano passado, o Rodrigo, que acompanha isso até mais atentamente do que eu, o Fluminense ele teve um faturamento acima do normal, mas foi o maior percentual dentro do que ganhou o clube durante o ano, o que teve o maior percentual extraído de televisão, de premiação, né? Foi o Fluminense. Esse ano não vai ter. Então, vai ser uma transição complexa aí do ponto de vista financeiro desse ano para o ano que vem. E se for rebaixado, aí é o fim da picada. Aí complicou. Então não pode cair. O Fluminense não pode cair de jeito nenhum. E também até pensar para o ano que vem, sobrevivendo na Série A, nessa política de contratações de veteranos, já que saiu o Fernando Diniz, que era o grande entusiasta, né, desse modelo. Agora, o Atlético cresce numa hora fundamental, né? Cresce num jogo, né? O Atlético não tem jogado assim bem e tal, mas esse jogo pode ser um divisor de águas. E o Milito conhece bem o Marcelo Galhardo, conhece bem o River Plate, né? Jogou, treinou times diferentes na Argentina, duelando contra o River, contra o Galhardo, como jogador, né, também, né? Ele era zagueiro, o Galhardo era um meio atacante, e como técnico. Então, acho que é um técnico interessante para aquilo que espera o Atlético, que é enfrentar o River Plate no seu estádio, com 86 mil pessoas, aquela pressão toda. Aliás, eu vi aqui em Montevidéu, na terça-feira, o jogo do River. Fiquei acompanhando com a transmissão da TV Argentina, que vem para cá, né? E me chama a atenção, a gente vai falar ainda do Flamengo, a diferença como parte da torcida do Flamengo encara. Não jogou bem, não sei o quê, aquele mimimi. Cara, os caras festejaram loucamente a classificação, depois de uma vitória até insossa contra o Colo-Colo, porque o River está na semifinal da Libertadores. Nada mais importa. Depois eles discutem o nível do jogo, se foi bom, se foi ruim, se jogou mais ou menos, pode melhorar. Foi a classificação, assim, a maneira diferente de alguns torcedores brasileiros de olharem. Eu estou falando da torcida e da imprensa, tá? Muita festa, muita festa. Aí vai ser um grande duelo.
Eu acho que o Atlético cresce na hora H. E realmente o que o Paulinho fez ontem, né, em relação ao Caleri, até foi mais assustador. E o Daverson é uma coisa muito curiosa, eu falei isso antes, vou repetir. O Daverson, ele não é um mau jogador, ele é um bom atacante. Mas esse jeito meio louquinho dele, né, aí o Miguel leva ele muito a sério, porque de vez em quando ele faz uma pataquada, uma coisa engraçada, uma situação até meio patética ou outra. Mas ele é um bom atacante, né? Lembra dos números dele no ano passado no Cuiabá? O Cuiabá fazia uma boa campanha, quase todos os gols passavam por ele. Quando não era gol dele, ele participava da jogada. Tanto que o Atlético se interessou por ele, o contratou, porque viu que ainda tinha ali algo para ser extraído. E ontem ele teve uma noite sensacional. É um cara que parece que tem aí alguma coisa com a Libertadores, né? Fez um gol decisivo improvável na falha do glorioso Pitico e agora classifica o Atlético com toda a justiça. Foi muito superior ao Galo. O Fluminense tem que estabelecer a sua real prioridade nessa temporada, que é sobreviver na primeira divisão. E o Tirônia, uma observação sobre o Fluminense, depois de ter tomado o primeiro gol, o Mano jogou o time mais para trás no segundo tempo. Ele foi lá trocar, tirou um lateral e um atacante para botar o Marcelo e mais um zagueiro e fechar uma linha de 5 lá atrás para tentar defender o 1-0. Então, o esquema do esperando a morte chegar, muitas vezes é punido. Foi o que aconteceu. O Mano resolveu adotar o esperando a morte chegar, e a morte veio. E a morte veio, exatamente. Tem hora, a bola pune, né? Como diz o Muricy. Muito bem, hoje teremos Peñarol e Flamengo em Montevidéu, e é lá que o Mauro está, em Montevidéu. Eu já fiquei com muita inveja de você, Mauro, que eu vi você cheio de agasalho, cachecol, blusa. Eu falei, cara, como eu queria estar ali, porque aqui está fazendo um calor de 98 graus. Onda de calor agora no Brasil, na verdade, é o calor, né? Não tem onda, é mentira, porque não tem onda nenhuma, é o calor perene. A gente viver aqui com 39 graus. Então eu tô com muita inveja de você, Mauro, mas queria que te falasse como é que tá o clima aí. Os uruguaios, imagino, estejam aí empolgados com a possibilidade de ir para a semifinal, mas o Flamengo parece que apontou toda a sua artilharia para esse jogo. E vamos em frente. O clima aqui no momento são temperatura de 15 graus. Puta, que sensação térmica 9. Ontem estava bem frio. É isso que eu queria. Ontem estava bem frio, hoje vai ser de rachar na hora do jogo, porque está ventando, né? Não sei se vai estar ventando até a hora do jogo. Mas na hora do jogo, deixa eu olhar aqui, a previsão de 14 graus, quando terminar vai estar 13, 12, por aí. O estádio fica bem afastado, vai ser uma noite bem gelada, né? Bem, e hoje assim, é o grande desafio do Flamengo, né? Talvez seja o grande desafio do Flamengo desde daquela reação diante do Emelec com o Jorge Jesus recém-chegado ao Flamengo, né, no Maracanã, mas essa fora de casa, né? Se o Flamengo quer escrever uma história diferente na Libertadores, depois de alguns anos de fracassos, mesmo com os títulos que ganhou, ele tem que escrever algumas páginas novas, né? E como pode fazer hoje, que é eliminar o bom time do Peñarol numa atmosfera diversa. O clima vai ser bem hostil, certamente, as torcidas não se gostam. Aqui há recomendações para o torcedor do Flamengo não andar de camisa do time pela rua, para evitar problema. Todos vão juntos, né? Vai ter um ponto de concentração cedo, 2 e pouco da tarde, para chegar no estádio bem cedo. Então vai ser um clima hostil, a torcida do Peñarol é uma torcida fanática, vai ser um show da torcida na hora que o jogo começar, o time entrar em campo, vai apoiar muito. E o Flamengo vai ter que fazer um jogo totalmente diferente do da semana passada, né? Se preparou para isso ao longo da semana. Achei acertado ter mandado o time reserva a Porto Alegre. Tivesse mandado o time titular, esses caras teriam tido um dia de treino. Tiveram aí, na verdade, a sexta-feira, que é um treino mais leve, que o jogo foi na quinta, mas treinaram sábado, domingo, segunda e terça, e ainda aqui ontem, no centro de treinamento do Luiz Soares. Então foram 5 dias de treino, pelo menos 4 de treino mais intenso, com os titulares, no caso, né, porque foram os titulares do jogo passado, que ficaram no Brasil, junto com o Léo Ortiz e o Gabriel, que nem foi relacionado para o jogo anterior. A tendência é o Léo Ortiz começar e o Pulga ficar de fora, e que foi algo que muito se falou na semana passada, né, da escolha do Tite, mas acho que independentemente de escolha desse ou daquele jogador, tem que mudar a postura, né? O Flamengo tem que ter um bom jogo defensivo, acho que parte disso, o primeiro ponto é esse. Mas tem que ganhar, mas tem que defender bem, não pode tomar um outro gol, especialmente no começo do jogo, né? Não acredito que o Peñarol se lance ao ataque loucamente,
mesmo jogando em casa. Talvez faça uma pressão inicial que é natural pela torcida, pela atmosfera, mas depois a tendência é o Diego Aguirre ser o Diego Aguirre, o time jogar em transição, esperando no seu campo, tentando trazer o Flamengo para o seu campo, até pela necessidade de vitória do Flamengo, mas não pode fazer o que fez semana passada, acelerando muito o jogo, forçando passes pelo meio da defesa adversária, mais fáceis de ser neutralizados. O gol nasce de um passe desses do Pulga, que é interceptada a bola, inicia o ataque, o Peñarol chega ao gol. E rodar com paciência a bola, porque uma hora o Flamengo vai criar chance, e aí tem que aproveitar. Então tem que ser um jogo mais cerebral, cadenciado e com inteligência. E claro, repito, com um bom desempenho defensivo. Se toma um gol, fica 2-0, aí vai ficando mais complexo. Eu não sei se o time vai ter cabeça para controlar a situação. Agora, uma coisa é certa, nenhum torcedor do Peñarol vai hoje ao estádio para ver decisão por pênaltis. Por isso é importante o Flamengo ter calma, paciência, para tentar estabelecer uma vantagem no placar. Se o Flamengo fizer 1-0, o cenário será o seguinte: estamos caminhando para os pênaltis. Ninguém, nesse momento agora de manhã, quase 10 horas da manhã, ou mais tarde, na hora do almoço, vai estar falando, não, vamos lá hoje que nós vamos ganhar nos pênaltis. Não, nós vamos classificar. Esse é óbvio o pensamento. E não estou criticando, não. Tem que ser assim. Os caras ganharam fora de casa. Então o Flamengo tem que mudar isso aí. Isso só se faz dentro do campo. Vai ter que ser um jogo perfeito hoje. O Tite falou que era uma oportunidade de fazer história. O Flamengo sequer fez um gol do Peñarol nos confrontos que aconteceram entre os times até hoje. Né? Foram 5 jogos, esse vai ser o 6º. O Flamengo nem um gol fez. Né? Perdeu e foi eliminado em 82 no Maracanã. Perdeu de novo no Maracanã agora. E perdeu no Maracanã em 2019 na fase de grupos, né? Por 1-0. Então é a oportunidade de fazer história. Então cabe a eles agora conseguir esse feito. Muito difícil, mas não é impossível. Não é uma coisa do outro mundo. É um bom adversário, mas o Flamengo tem um time melhor, tem jogadores melhores, mesmo com os desfalques pesados que tem enfrentado, pode classificar. Mas tem que fazer um jogo impecável. Queria te ouvir, Rodrigo. Tem que fazer um jogo que talvez não tenha feito nos últimos tempos, né? Um jogo muito bom. Fez, eu acho que em alguns momentos, no Maracanã, ali, Flamengo e Palmeiras, na Copa do Brasil. Teve momentos, mas não jogando como visitante. Não teve essa demonstração até agora. E se você colocar entre as probabilidades, a maior probabilidade é disparada a classificação do Peñarol. Mas não é 100%, né? Futebol tem essa abertura. E eu acho que um pouco do que o Mauro estava falando, eu acho que a expectativa em relação ao jogo. A torcida do Flamengo tinha uma expectativa de que ia ganhar do Peñarol, porque tinha o melhor time aqui no Maracanã, né? Aqui no Rio, né? Agora, lá, assim como acontece agora em Montevidéu, a torcida do Peñarol tem uma expectativa de que vai ser a classificação porque ganhou fora. Se o Flamengo, por acaso, fizer um gol, quebra muito esse clima do estádio e vai ter uma quebra de confiança e o jogo se transforma num jogo completamente diferente. Então eu acho que um gol do Flamengo, seja lá em um momento que for, e concordo com o Mauro, não tem que jogar lançado. Esse é um jogo de poucos gols, de diferença pequena, então você tem que garantir que não tome o gol e criar algumas chances ali. E aí você disputar no cara ou coroa quase, digamos assim, no sentido de vai ser muito equilibrado ali tentar uma classificação, porque se chegar muito aberto e tomar pressão, o próprio Galo, que agora está se classificando bem, tomou um vareio do Peñarol na primeira fase, né? Apesar de ter sido o primeiro do grupo, o Atlético. Então é um jogo difícil, mas se entrar com a postura correta, de disputar cada lance e de utilizar a sua maior qualidade técnica que tem e principalmente contar com o seu meio de campo, né? Isso é uma coisa que é essencial para o Flamengo. O De La Cruz e o Arrascaeta têm uma atuação muito ruim no primeiro jogo. Se os dois estiverem no jogo, e eles conhecendo o campo, conhecendo o Uruguai e tal, isso é uma vantagem para o Flamengo, porque aí o Flamengo passa a ter um meio de campo que é melhor do que o adversário, né? São dois jogadores da seleção uruguaia, então você teria esse fator a favor. Mas eu acho que tem que usar todas essas coisas e jogar um jogo, como o Mauro falou, se não digo perfeito, com quase sem erros e com uma atitude diferente do que toda que o Flamengo teve fora de casa nessa Libertadores. Perdeu, lembremos, de times muito fracos, né? Fora de casa nessa Libertadores, Palestino, enfim.